Então, a história de Abraão começa em Gênesis capítulo 12 e já começa de uma maneira tensa. Porque Deus chega para Abraão e fala para ele, olha, Abraão, sai de onde você está, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, do meio dos seus amigos e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, sai dessa sua zona de conforto, parte daí, sai daí e vai para um lugar. Mas para onde que eu vou, Senhor? E isso agora não interessa. Você vai sair, você vai romper esses laços, você vai arrancar essas raízes, você primeiro vai obedecer, depois que você já estiver no caminho. No momento que eu achar propício e oportuno, então eu vou dizer a você para onde você deve se dirigir. Quer dizer, a vida dele já começa de uma maneira assim, extremamente tensa no chamado dele, a maneira como começa a lidar com Abraão. A gente depois entende que apenas os seus maiores servos recebem esse tipo de tratamento e esse tipo de relacionamento. Aí, capítulo 13, 14, acontecem coisas muito importantes, tremendas, mas especialmente no capítulo 15 de Gênesis, então a história começou no 12, passamos pelo 13, 14, no 15, Abraão já era velho, Sara também, e eles já haviam se conformado com a sua situação de não terem filhos. Eles não tinham filhos, eles não tinham um herdeiro legítimo, por eles não terem filhos, um escravo, um servo dele seria o herdeiro de tudo que ele tinha e possuía, mas ele já tinha se acomodado com essa situação. Para ele já estava tudo bem, ele vivia bem assim, Sara vivia bem assim, eles não tinham nenhuma crise com isso. Mas Deus, apesar da conformidade deles, apesar deles estarem bem assim, Deus os chama e diz, Abraão, eu vou te dar um filho. E tem mais, olha, chega ali fora, olha para o céu, tenta contar as estrelas. Se você conseguir, Abraão, assim será a sua descendência. A sua descendência será tão numerosa que você não conseguirá contá-la. Ela será tão numerosa quanto as estrelas. E no tempo exato, definido pelo Senhor, Isaque nasce e Abraão ama Isaque de todo o seu coração. Gente, Deus tem dado para nós o privilégio da gente ver, por exemplo, Fabrício, Simone com Arthurzinho. E a gente vê o amor de Fabrício e Simone pelo seu filhinho. Então, hoje de tarde a gente estava numa sala conversando, o Arthurzinho ia direto com a mão na tomada, Fabrício chegou e pá, botou a mão na frente, e o Arthurzinho não levou um choque. O Arthurzinho começou a andar perto de uma mesa, quase que ele bateu com a cabeça, Fabrício correu na frente e pá, botou a mão, e o Arthurzinho não se machucou. É muito legal a gente ver, por exemplo, o tratamento que Clóvis e Raquel dão para o Isaquinho e para a Estherzinha. Gente, parece que o amor que eles têm pelos filhinhos, que esses pais que estão sendo citados, suas mãezinhas, têm pelo filhinho, é uma coisa quase concreta, quase palpável. Parece que você consegue pegar aquele amor e carregar, porque é uma coisa muito densa e muito real. Esses dias, eu relembrei a sensação de pegar os nossos filhinhos bebês no colo, porque eu e Fátima recebemos a tarefa, olha só, a tarefa de toda segunda-feira pegarmos o nosso netinho na creche, às 15h. Gente, olha só, a gente ficou assim a princípio, aborrecido e tal, mas a gente faz esse esforço para lá pegar o netinho. Gente, aí é a coisa mais encantadora. É a coisa mais encantadora, aquele neto. Aí, como a gente pega ele às 15h, na maioria das vezes, ele já brincou a manhã toda, já almoçou, lanchou, e ele está próximo da hora dele de dormir. Então, na maioria das vezes até hoje, nós o pegamos acordado, mas quando a gente bota ele no carro, na cadeirinha, não tem jeito. Todo neném tem isso.
o dia que você tiver um filho e o seu filho tiver uma crise, não dorme de jeito nenhum, bota no carro, não precisa nem sair da garagem, só liga o motor que ele dorme lá dentro. Aí o Arthurzinho, a gente bota na cadeira do carro, pronto, ele apaga e dorme. Mas teve um dia, agora, essa semana passada, que nós fomos buscá-lo ali na creche e ele já estava dormindo. Então, Fátima estava com o pé machucado, aí, né, pô, deixa que eu levo, né? Deixa que eu levo. Peguei ele dormindo, com todo cuidado. Fátima abriu o carro. Aí eu sentei atrás do carro, porque ela iria dirigindo, sentei no banco de trás. Aí quando eu sentei, que eu me ajeitei no banco de trás, elezinho estava assim, dormindo, né? Aí ele abriu um olho, olhou para mim, aí ele dormiu, né? Gente, eu entendi tudo o que ele disse naquele olhar e naquele sorriso. Ele olhou para mim e falou assim, cara, é o meu avô, ele vai cuidar de mim. Tenho certeza absoluta, tenho confiança total, segurança completa de que ele não vai me fazer nenhum mal. Pelo contrário, ele vai me fazer todo bem, ele vai me proteger, ele vai me livrar do mal. Esse é o meu avô. Tudo naquele olhar e naquele sorriso. Essa confiança desmonta o nosso coração. Essa coisa de ter filho, ou melhor, essa coisa de amor, é uma coisa assim bem interessante e curiosa. Quando nasceu o nosso primeiro filho, Pedro, gente, a gente pegou aquela coisinha no colo, né? Pô, quando ele ri para você, enfim, quando ele mostra que te ama, ó, o coração derrete, o coração parece que vai explodir. Quando eu olhei para o Pedro, eu falei assim, meu Deus, eu amo esse guri com todo o meu coração, mas eu amo de todo o meu coração. Parece que não tem espaço para mais nada. Ele ocupa o meu coração todo, completo. Aí nasce Felipe. Gente, o que aconteceu? Quando eu peguei Felipe no colo, tudo se repetiu. Aí eu olhei aquele garoto e falei assim, meu Deus, eu amo esse garoto de todo o meu coração. Aí olha o que aconteceu. O amor que eu tinha pelo Pedro, de todo o coração, continuou. E eu passei a amar o segundo filho, Felipe, de todo o coração. Olha como são as coisas de Deus. Ou seja, o primeiro era todo o coração. Matematicamente, quando nascesse o segundo, seria metade do amor para cada um, tá certo? Aí nasceria Ana Paula, seria 1/3 do amor para cada um. Mas o que a gente vê? Que à medida que o filho nasce, à medida que a gente toma ele nos braços, enfim, que a gente se relaciona, a gente percebe nitidamente que o amor acompanha, é um mistério de Deus, porque eu sou capaz de amar Ana Paula com todo o meu coração. Então eu amo Pedro de todo o coração, o Felipe de todo o meu coração e Ana Paula de todo o meu coração. E aí, gente, eu posso garantir a vocês que desde que eu peguei eles no colo, pela primeira vez, eles ainda não sabiam falar, quando eu olhei para aquela criancinha, eu falei assim, gente, mas eu amo tanto esse neném, mas eu amo tanto esse filhinho, que eu seria capaz tranquilamente, mas eu não hesitaria em momento nenhum de dar a minha vida, se fosse preciso, em favor do meu filho. E pensei a mesma coisa em relação ao Felipe, pensei a mesma coisa em relação a Ana Paula. Eu seria capaz de dar. Agora a família cresceu, tem mais 2 noras e um neto. Gente, o sentimento é o mesmo. À medida que os filhinhos vão nascendo, os filhos vão casando, os netos vão aparecendo, cada uma dessas pessoas, a gente vai amando de todo o nosso coração. E se você me perguntar hoje de novo, mas você é capaz de dar sua vida por cada uma dessas pessoas? Gente, eu respondo para vocês, mais uma vez, sem hesitação. Cada uma delas eu seria capaz de dar minha vida, se necessário fosse. Se fosse necessário, não haveria nenhuma dúvida ou hesitação da minha parte. Quero fazer um parêntese e quero
lembrar o meu cachorro, que acabou ficando famoso pelos exemplos que eu dei, pelas vezes que eu citei, pelas experiências que eu tive com ele, o Duque. Gente, o Duque era um Akita. Eu fiquei apaixonado por essa raça. Gente, Akita é um cachorro maravilhoso. Sabe por quê? Primeiro, ele não é um cachorro de ficar latindo o tempo todo. Se o Akita late, cara, pode ir lá ver que tem alguma coisa. Ele não late de bobagem. Melhor ainda, o Akita não é um cachorro carente. Sabe como? Aquele cachorro que fica deprimido, que você tem que ficar fazendo carinho nele o dia todo, se você não faz, pô, ele fica, você vê que o bicho está triste. Não. O Duque era assim, cara. Eu chegava em casa, ele sentava lá, abanava o rabinho assim por umas 4 ou 5 vezes. Aí eu chegava, fazia um carinho nele, pô, fazia uma festa, jogava uma bola. Pronto, ele mesmo já ia para o canto dele, já está bom. Entendeu? Já está bom, já entendi que o meu dono me ama, estou satisfeito, posso continuar levando a minha vida. Então, gente, Duque era um cachorro assim maravilhoso. A coisa que ele mais amava fazer era sair comigo à noite quando eu chegava em casa. A hora que eu chegasse, ele estava me esperando para sair. Se eu chegasse 8 horas da noite, a gente passava às 8. Se eu chegasse às 11, a gente passava às 11. Se eu chegasse 1 hora da manhã, era a hora que a gente ia dar uma volta no quarteirão. E ele ficava lá me esperando. Bem, aí o que aconteceu? O Duque, quando foi em junho desse ano, a sua barriga começou a inchar e ele entrou ele entrou numa fase de enfermidade que não teve mais alívio para ele. Ele teve erlíquia, que é a doença do carrapato, e filária, né, que é a tal doença do verme do coração. Pô, e a vida dele se tornou uma coisa muito ruim, muito ruim. O bicho, já nos últimos dias, a gente via que ele estava sofrendo demais, ele foi definhando muito rapidamente, e aí chegou nos últimos dias, nos últimos 15 dias, ele estava com muita dificuldade até de andar, enfim, num determinado dia, segunda-feira, dia 8 de outubro, se não me engano, 8 de outubro, eu vi assim, gente, ele está muito mal. O veterinário tinha visto ele um dia antes, falou assim, esse cachorro tem mais 5, 6 anos de vida, pelo menos. Aí eu olhei lá e falei assim, cara, o Duque está muito mal. Eu sei porque se chamasse ele para passear, cara, ele parava o que estivesse fazendo, saía pulando para passear. Mas aquela noite lá, eu falei assim, gente, o bichinho está muito mal. Ele já vinha com muitas dores, a gente vinha sofrendo por ele, a gente vinha percebendo que ele sofria. Teve um dia que ele já tinha, como disse, na dificuldade de andar, eu e Fátima tentamos mexer nele, ele deu assim, um urro de dor, não foi latido, foi um urro mesmo, tal. Pô, a gente falou, meu Deus, o coração partido. Aí, nessa segunda-feira, eu me coloquei diante de Deus. Aí falei, Senhor, olha só, estou vendo que o Duque está sofrendo muito. E estou achando que nenhum desses tratamentos está melhorando ele em nada. Ele só piora a cada dia. Pô, e os antibióticos que ele estava tomando eram fortíssimos e nada fazia efeito no bichinho. Então, naquela noite, eu orei e pedi para o Senhor, Senhor, durante todas as vezes que, nesse período aí de junho até outubro, pelo menos umas 15 vezes ele teve que esvaziar a barriga dele de um líquido lá. E aí era assim, ele só deixava eu pegá-lo para colocar em cima da mesa ou da maca para drenar o líquido. Aí eu botava ele em cima, tinha que fazer um furo na barriga para drenar, e na maioria das vezes ele não tomava anestesia para isso, porque não precisava e nem ele poderia por causa dos órgãos dele lá, porque a anestesia afetaria ainda mais os órgãos dele que já estavam mal. Aí eu ficava com a mão em cima da cabeça dele fazendo carinho, e aí eu via assim, os olhos dele olhando para mim, falando assim, eu só estou quieto porque é você que está aqui. Eu só estou quieto porque eu te respeito. Se você não estivesse aqui, eu estava pulando de um jeito que não ia deixar ninguém encostar em mim.
Aí eu falava assim no meu coração, Duque, eu estou te entendendo, isso é para o seu bem, isso é para o seu bem e tal. Então, eu comecei a imaginar a seguinte questão. Imagina aquele cachorro que confiava em mim, se eu decidisse sacrificá-lo e eu tivesse que pegá-lo e ele confiando em mim, eu colocá-lo em cima de uma mesa, de uma maca, sabendo que ele seria morto, e o bicho indo em paz, ou tranquilo, relativamente tranquilo, só porque ele sabia que era eu que estava ali cuidando dele. Aí eu pensei comigo, gente, eu vou me sentir um traidor se eu fizer um negócio desse. Eu não consigo fazer. E nessa segunda-feira eu orei assim para Deus. Falei, Senhor, não tem coragem de sacrificar o Duque. Eu não vou ter coragem de levá-lo na clínica, de botar na mesa, de ver ele tomar injeção, ou mesmo de levá-lo e deixar lá para depois saber do resultado, porque o bichinho só vai porque ele confia em mim. E aí, fiz essa oração, fui deitar e pedi para Deus mesmo, Senhor, se esses tratamentos não tem jeito mesmo, e se o único resultado fosse sacrificar, eu não tenho coragem, então leva ele, Senhor, leva ele. Então, no dia 8 de outubro, eu fiz essa oração, dia 9 nós acordamos com a nossa ajudante, São Henrique, Duque parou de respirar, Duque parou de respirar. Naquela noite, Deus levou o Duque. Por que eu contei essa história do cachorro para vocês? Para dizer para vocês o seguinte: eu seria capaz, tranquilamente, mais uma vez, sem hesitar, de dar a minha vida pelos meus queridos. Tenho coragem de dar minha vida pelos meus queridos sem nenhuma preocupação. E não tive coragem de sacrificar o meu cachorro. Eu não tive coragem. Eu me sentiria como se estivesse traindo ele para toda a eternidade. Então, eu não tive coragem de fazer isso. Eu dou a minha vida, mas sacrificar o bicho eu não conseguiria fazer. Então, diante disso, eu queria ler com vocês o texto de Gênesis, no capítulo 22, os versículos 1 e 2, que é um dos textos mais chocantes da Bíblia e que faz parte da história de Abraão. Gênesis 22, versículo 1 diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Gente, essa é uma das passagens mais terríveis da Bíblia, no meu entender. Toma o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto. Gente, não dá para imaginar essa cena, essa conversa, esse diálogo. Como foi dito há pouco, Abraão já estava razoavelmente consolado pelo fato de não ter filhos. E ele, agora, a essa altura, ele estava com 99 anos de idade. E Deus diz para ele, olha, você vai ser pai. Promete a ele um futuro glorioso para ele, promete um futuro glorioso para os seus descendentes. E agora, aquele neném, através de quem a promessa seria cumprida, ele pede que esse neném, ou melhor, que esse filho que agora cresceu, seja entregue como sacrifício, como holocausto, seja morto. O mais dramático na história é que Abraão não questionou Deus, mas prontamente o entregou. E Abraão caminha 3 dias levando o seu filho pela mão. Foram 3 longos dias, 3 noites intermináveis. Alguns
estudiosos acreditam que Abraão tinha 12 anos, que Isaac tinha 12 anos nesse momento aqui. Outros acreditam que ele tinha 37 anos, mas a maioria concorda que ele deveria estar na faixa dos 30 anos. Isaac tinha 30 anos quando Abraão foi sacrificá-lo no altar. 3 dias, 3 noites, caminhando, tendo no coração, Abraão, a firme determinação de entregar seu filho como sacrifício no altar. Gente, a gente não consegue descrever. Eu tentei imaginar algum exemplo, alguma coisa. Não dá para descrever a angústia que eu imagino que agora tomava o peito de Abraão. O nó na garganta, o peito exprimido, com a alma dilacerada. Apesar de tudo, ele estava pronto a obedecer a Deus e sacrificar o seu filho. Num determinado momento do caminho, ele diz a seus servos: fiquem aqui com o jumento, verso 5, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Acreditava Abraão. E aí esse trecho agora, acho que foi o pior trecho de toda a história de Abraão e talvez o pior trecho da vida de todo e qualquer patriarca. Ele, Abraão, Isaac caminhando, e Abraão ouve de Isaac a pergunta mais terrível de toda a sua vida. Pai, as brasas estão aqui, a lenha também, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão não podia dizer: meu filho, você é o sacrifício. Você que vai ser imolado. É você que eu estou levando para a morte. Ele não podia dar esse tipo de resposta. Mas diante dessa pergunta terrível, Abraão dá a melhor resposta que poderia ter dado. Ele diz apenas: Deus mesmo, Isaac, Deus mesmo há de prover para si o cordeiro do sacrifício. Séculos mais tarde, quando o autor da carta aos Hebreus registra a atitude de Abraão, ele diz: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto a sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Todo esse conflito se passava no coração de Abraão. Ele cria que Deus podia ressuscitar dos mortos, mas uma angústia profunda certamente o tomava. De um lado, a insuportável dor da entrega do seu filho. Do outro, a esperança de que o Senhor poderia até mesmo vir a ressuscitá-lo. E aconteceu, gente, da forma como Abraão creu. Versículo 9 do Gênesis 22 diz: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho. Ele chegou a amarrá-lo. E o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. É difícil dizer amém. Não tem como a gente dizer amém se a gente entende a angústia desse momento, né?
Não foi um momento teatral, não foi uma história, um romance criado por alguém, mas a realidade de um pai que obedece a Deus e por isso chega ao ponto de amarrar o seu filho e quase efetivamente matá-lo. Gente, sabe o que a gente vê? Alguns cristãos têm grande dificuldade de entregar sua vida e seu futuro a Deus. Muitos temem que Deus exija deles uma vida permanente de sofrimentos, de dor, de privações. Muitos acreditam que os planos que traçam para si mesmos, os projetos que estabeleceram para o seu futuro, são melhores do que o de Deus. Por isso tem uma enorme dificuldade de entregar a sua vida, de colocar a sua vida nas mãos de Deus. A muçulmana Bilqis Sheikh, que se converteu ao cristianismo, autora do livro, a maioria de vocês sabe, atrevi-me a chamar-lhe pai, ela revela que o que mais a surpreendeu quando ela conheceu o Deus cristão foi o seu amor. Ela falou, amor tão sublime, que me permitiu que, pela fé em seu Filho, nós tivéssemos o direito de nos tornar filhos de Deus também. Ela que conhecia o distante, indiferente e beligerante Alá, agora, quando ela conhece o verdadeiro Deus cristão, ela se encanta por ele. E por que esse encantamento? Por causa do seu amor. É um Deus que se faz pai. Quando a Bíblia fala que nós, em Cristo, nos tornamos filhos de Deus, isso não é uma alegoria para dizer que Deus nos ama profundamente. Quando a Bíblia diz que pela fé em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus, é porque isso é uma realidade. Nós nos tornamos efetivamente filhos de Deus. Não é apenas um simbolismo, mas é um fato real. Um dia dormimos ímpios e acordamos no outro dia filhos de Deus, porque nos convertemos a Jesus. Eu quero afirmar para vocês que as pessoas mais felizes do mundo não são aquelas pessoas que alcançaram fama, dinheiro, prazer, posição, status social, sucesso profissional ou aquilo que esse mundo tem de melhor a oferecer. As pessoas mais felizes do mundo, eu afirmo para vocês sem nenhuma dúvida, são aquelas que entregaram suas vidas a Jesus e aprenderam a confiar e a descansar nele. 40 anos andando com Jesus, amado. Você concorda com o que foi dito? Não é verdade? As pessoas mais felizes do mundo, elas não precisam ter nada, elas não precisam ter tudo. Na verdade, quem tem Jesus já tem tudo que precisa. E quem não tem Jesus não tem nada que deveria. O contexto do Salmo 37 é um contexto de impiedade e perversidade. Mas no versículo 5, Davi nos exorta. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Gente, o texto principal do nosso retiro, quase todos os preletores o mencionaram, Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Veja o que o apóstolo diz. Rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Hoje de tarde a gente estava conversando, eu me lembrei desse texto. Porque essa expressão, se ofereçam em sacrifício, é uma expressão técnica no grego que significa pegar o sacrifício
e entregar na mão do sacerdote. Essa expressão, se ofereçam, oferecer em sacrifício, significa pegar o sacrifício e colocar na mão do sacerdote. Por que isso é relevante de alguma maneira? Porque toda a nossa vida vai depender de em que mãos ela está. Me diga uma coisa, quanto custa hoje uma bola de basquete? Bola de basquete custa quanto? R$80, mais ou menos. R$200. Uma bola de basquete, R$200. E uma bola de basquete nas mãos de Michael Jordan. Quanto custa? Subiu um pouco o valor. Né? Olha, taco de golfe eu não tenho a menor ideia, mas como é um atleta conhecido, eu vou citar. Um taco de golfe, talvez você compre, sei lá, $100, 300, R$400. Um taco de golfe. Quanto vale um taco de golfe nas mãos de Tiger Woods? Uma bengala. Quanto custaria para a gente comprar uma bengala ali numa dessas lojas de material hospitalar que existe em Niterói? Sei lá, quanto custa, amada? R$60. R$60. Tá, 70. É porque inflacionou. Né? Beleza, R$70. Gente, uma vara nas mãos de Moisés libertou o povo do Egito. Se você está andando e cospe na terra, a única coisa que fica para trás é um bolo de coisa nojenta que não vale nada, que dá, né, uma sensação horrível. Mas quando Jesus pegou um bolo de terra, cuspiu, misturou e colocou nos olhos, o cego voltou a ver. Sabe por quê? As coisas têm um valor relativo. Essas coisas, esse valor relativo, depende de nas mãos de quem a coisa citada está. Quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua vida? A sua vida, ela é relevante ou a sua vida é desprezível? Sabe qual a resposta? Tudo depende de nas mãos de quem a sua vida está. Se você mantém o controle sobre a sua vida, fazendo tudo que dá na sua cabeça, ela não vale muito. Mas se você entrega a sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso, ela passa a ter um valor inestimável. Tudo depende de nas mãos de quem a coisa está. Jesus, ele ensina em Marcos capítulo 8, versículo 35, que quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Quem quiser salvar, vai perder. Mas quem perder por minha causa e pelo evangelho, salvará. Olha que coisa interessante. O primeiro salvar é diferente do segundo salvar. Quando ele diz quem quiser salvar a vida, ele está se referindo a quem quiser dedicar a sua vida à busca de prazeres e satisfações neste mundo, vai perdê-la. Mas o segundo salvar, quando ele diz quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará, o segundo salvar se refere a ser poupado de sofrimentos e salvo para toda a eternidade. Então, esse versículo, numa tradução
livre e considerando palavra por palavra, ele pode ser entendido da seguinte maneira: quem quiser viver para ter prazer e satisfação nesse mundo, vai destruir sua vida. Mas quem abrir mão de sua vida, dessa busca de prazeres, por minha causa e pelo Evangelho, será poupado de muitos sofrimentos e obterá salvação para toda a eternidade. Tem uma história que eu gosto de contar, que ela me parece que é esse versículo explicado de uma maneira bem contemporânea. É a história do engenheiro de voo, que quando o piloto de avião ia sair para a Segunda Guerra, ele calculava pelas condições do ambiente, pelas condições do clima, qual seria o gasto de combustível daquele avião, e aí ele marcava no indicador de combustível o ponto aonde o combustível, dali para diante, se o piloto decidisse passar daquele ponto, ali, provavelmente, ele não retornaria. Esse ponto, que era o máximo aonde o piloto conseguiria ir com seu combustível, em segurança, era chamado de ponto sem retorno. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Antes dos aviões levantarem, o engenheiro de voo calculava o ponto sem retorno, marcava no indicador de gasolina, e o piloto levantava voo para cumprir sua missão. E ele recebia a missão, ele entendia o que era para fazer, e enfrentar o inimigo, e lá ia ele com seu avião. Quando o indicador de combustível se sobrepunha ao indicador marcado pelo engenheiro de voo, dizendo que aquele era o ponto sem retorno, naquele momento, o piloto tinha que tomar uma decisão por ele mesmo. Ele jamais ia receber uma ordem superior para prosseguir na sua missão. Mas ele, como piloto, precisava decidir sozinho. O que eu faço agora? Uma vez que eu não tenho gasolina para terminar, não tenho combustível, para terminar, para executar a minha missão e voltar em segurança base, eu preciso decidir. Ou eu volto para a base, para a minha zona de conforto, para o meu dia a dia, para a minha rotina, onde sempre eu estive em segurança, ou eu decido, nesse momento, ir em frente, cumprir a minha missão, consciente de que isso vai me custar a vida. Essa era a decisão. Eu não tenho combustível para ir cumprir a missão e voltar. Jamais o seu comandante vai ligar para ele, entrar em contato, se comunicar de alguma maneira e dizer: você é obrigado a entregar a sua vida. Jamais ele falaria isso. Você precisa cumprir sua missão. Jamais. Um piloto honrado, ético e consciente, a imensa maioria deles, nesse momento, tomava a decisão por si próprio. Eu sei. Não dá mais para voltar atrás. Nós estamos em guerra, a situação é de vida ou morte, não há lugar para brincadeira, nosso país está sendo ameaçado, o reino pelo qual nós lutamos está em guerra e eu tenho uma missão a cumprir. Eu posso abrir mão dela e voltar para a minha zona de conforto. Ou eu tomo a decisão de cumprir a minha missão, consciente, sabendo que isso vai me custar todo o resto da minha vida. Gente, já que terminando, imagina o seguinte, pena que hoje Arthurzinho não está aqui. Ele ficou aqui todos esses dias, mas hoje ele não está. Você imagina
o que se passaria no coração de Arthurzinho se a gente pegasse um brinquedo que ele fosse gostar. Você pega um brinquedo e dá um brinquedo para o Arthurzinho. O coraçãozinho dele vai vibrar. Ele vai ficar super feliz, certo? Vai pegar o brinquedinho, imediatamente, os olhinhos dele vão brilhar, ele vai ficar encantado com o brinquedinho. Poxa, que brinquedinho legal, apaixonado pelo brinquedinho. Legal. O que vocês acham que aconteceria se depois de dar o brinquedo, os olhos dele brilharem, você fosse lá e dissesse assim: cara, o tio está só brincando com você, mexendo com você. Eu não vou te dar esse brinquedo, não. Devolve ele para mim. Me dá o brinquedo de volta. O que aconteceu no coração de Arthurzinho? Agora, se ao invés de eu pedir o brinquedo de volta, Fabrício pedir o brinquedo, será que ele daria? Pode ser que ele desse. Por quê? Porque entre eu e o brinquedo, o Arthurzinho ama muito mais o brinquedo do que a mim. Não tenho dúvida disso. Sem problema de autoestima. Eu sei disso. Nem tenho essa pretensão. Mas entre o brinquedo e o paizinho, eu não tenho dúvida que ele ama muito mais o pai. Para mim, ele não devolveria o brinquedo. Mas para o pai ou para a mãe, talvez ele devolvesse. Gente, Deus testou a fé de Abraão num nível inconcebível para nós no século 21. Abraão não pediu, mas Deus lhe deu um filho. Só que depois de Deus ter dado o filho a Abraão, ele pede o filho de volta. Se Abraão amasse mais o brinquedo do que a Deus, ele jamais teria entregue. Mas como ele entregou o brinquedo a Deus que lhe havia dado, ele provou que ele amava mais a Deus do que ao filho que lhe havia sido concedido. Eu só queria abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte, gente, só para todo mundo ficar em paz, a Bíblia toda rechaça e trata como um comportamento totalmente repulsivo e abominável a Deus esse negócio de sacrificar criança. Então foi só esse teste com Abraão, porque Deus sabia até onde poderia levar esse patriarca da fé, tá certo? Mas a Bíblia repreende completamente isso. Diz que é uma coisa repulsiva e foi por hábitos assim que todo o povo de Canaã foi expulso da terra. Então, gente, Abraão não hesitou, mas no seu coração, ainda que o filho não tenha sido morto, no coração de Abraão, o Isaac foi sacrificado. Isaac foi imolado. Ele amou mais ao Senhor do que qualquer outra coisa nessa terra. Para terminar, você poderia abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2? Tiago, capítulo 2, versículo 23. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Abraão entrou para a história como amigo de Deus. Hoje de manhã, Fabrício comentou de Jeremias, em que ele foi confundido com Jesus. Por acaso, alguns dos homens dizem que o Senhor é Jeremias que ressuscitou. Quer dizer, Jeremias era alguém que se identificava tanto com Jesus. Não, foi quando você falou? Foi ontem à noite. Tá. Ele se identificava tanto com Jesus
que acharam que era Jeremias, que Jesus não era Jesus, mas Jeremias que tinha ressuscitado. Nesse caso, é algo eu achei bem parecido, porque o texto não diz que Deus foi amigo de Abraão como Deus é nosso amigo. Mas as ações, as atitudes de Abraão foram de um determinado nível, de um determinado padrão, que fez com que ele se tornasse conhecido como alguém que era amigo de Deus. Que Deus é amigo da gente? Gente, Deus é absolutamente perfeito, a gente entende. Mas um homem ser chamado de amigo de Deus, isso não é para qualquer um. Eu queria terminar para a gente orar, perguntar para você, o que você tem que é tão precioso que você não consegue entregar para Deus? O que impede você de se render completamente a Deus? Enquanto eu estava orando e pensando aqui, sabe uma coisa que me veio ao coração? Seguinte, olha só. Sabe assim, essa vida, a gente é cristão, a gente vai no gol, às vezes tem um compromisso, aí não vai, a gente vai na célula, mas também às vezes tem alguma coisa, ou está cansado, não vai, a gente de vez em quando faz uma devocional, dá uma lidinha na Bíblia, faz uma oração. O que eu queria dizer para você é assim, essa vida cristã, mais ou menos, a gente já vive ela há muito tempo. Você não aceitaria um desafio de uma entrega radical, de você levar o compromisso com Jesus às últimas consequências, de você estabelecer um padrão de relacionamento com Deus forte, firme, consistente, por pelo menos um ano? Ano que vem, no Go Camp do ano que vem, a gente reavalia a nossa vida, como tem sido. Porque essa vida de conhecer Jesus, entregar uma boa parte da nossa vida para Jesus, eu acho que eu já consegui entregar uns 80% da minha vida para Jesus, mas tem 20% que está me atrapalhando, que está complicado. Os 80% fazem com que as pessoas olhem para a gente e digam assim, gente, eles são muito espirituais. Mas quando Deus olha, Deus fala assim, ele não é íntegro no seu coração, ele não se entregou completamente. Pô, você já pensou? Olha só, o Hillsong, 1990 alguma coisa, um grupo de pouco mais de 100 jovens se reuniu e falou, gente, vamos tomar uma atitude firme, todos nós aqui, de amarmos a Jesus acima de todas as coisas. E aqueles jovens lá do interior da Austrália, desconhecidos, simples, sem relevância nenhuma, completamente desconhecidos, viraram o mundo do avesso. Até hoje estão influenciando a gente. Quantas pessoas estamos nós aqui falando deles? Aqui tem muito mais de 100. O que Deus poderia fazer em nossas vidas, através de nós, na vida dos nossos queridos, se nós nos posicionássemos, primeiro como indivíduos, mas também como uma igreja, um grupo de irmãos com um só objetivo, uma só fé, um só Deus, um só Espírito, decididos a efetivamente, de verdade, serem instrumentos para a glória de Deus. Eu acho que Deus podia realizar grandes, maravilhosas, inesquecíveis coisas. Eu acho que Deus pode fazer coisas que a gente nem mesmo consegue imaginar. Se você conseguisse... Você acha que em 1990 qualquer coisa, aqueles jovens lá do Hillsong imaginavam que eles iam chegar ao ponto de influenciar toda a igreja, ao redor de todo mundo? Eles não tinham ideia do que ia acontecer. Não estou dizendo que a gente tem que ser igual ao Hillsong. A gente não é para ser igual ao Hillsong, não é para ser igual a... Como é que é o nome lá?
Jesus Coach, Elevation Worship, não é para a gente ser igual a esses caras. É para a gente ser tudo aquilo que Deus determinou para a geração oceânica ser. É isso que a gente tem que buscar, é isso que a gente tem que querer. E é isso que vai fazer toda a diferença. Vamos fazer uma oração, então? Pai querido, o Senhor que sonda os corações e nos conhece, olha agora, Senhor, o que a gente tem tratado no nosso coração como coisa tão preciosa, que tem dificuldade de entregar a Ti. Olha o que tem impedido a gente, da gente se render total e completamente a Ti. O exemplo de Abraão, Senhor, nos choca pela dureza, pela dor, pelo sofrimento que ele passou, mas provou que ama o Senhor acima de todas as coisas. Então, Senhor, queremos nos espelhar em gente assim, na Tua palavra. Ele não era muito diferente de nós. Ele apenas decidiu crer no Senhor de todo o seu coração. E cria mesmo que o Senhor seria capaz até mesmo de ressuscitar o seu filho, se porventura ele tivesse sido morto. Então, Senhor, olha para nós e vê o que precisamos acertar. Muda em nós, trabalha em nós, Senhor. Completa essa obra em nós que o Senhor já começou. E faz de nós instrumentos de glória ao Teu santo nome. Nós pedimos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.